o Wagner Borges. Vamos convidá-lo aqui à nossa bancada. Wagner é pesquisador do tema e de outros tantos da espiritualidade. Ele é projeciologista, é fundador do IPPB, conferencista, escritor do livro, autor do livro Viagem Espiritual e vários outros, todos sucesso. Ele é consultor da revista UFO, produtor e apresentador do programa Viagem Espiritual na FM Vibe Mundial, todo domingo às 11h30 da manhã. Tem um monte de gente ligada, assim como as pessoas estão ligadas em todas as lives. Wagner, é um grande prazer ter você novamente aqui com a gente, grande cooperador, como disse Ana, trazendo a educação para todo mundo. Boa noite, Cássia, boa noite, Ana, boa noite para o pessoal que está assistindo. Pessoal, alguns meses antes, quando a gente fez aquela live com o Jorge Versilo, que foi muito legal, a Ana falou assim para mim: Wagner, vamos montar aí para o final do ano um material sobre formas de pensamento, né? As coisas que aparecem na aura da cabeça, né? Os caquinhos mentais refletidos da nossa mente na cabeça e como é que isso influencia a nossa vida. E aí eu montei uma apresentação com quase 90 imagens para poder ilustrar o tema que eu vou apresentar. É naturalmente que eu peguei vários autores para dar visão de conjunto, junto com o que eu mesmo sei, e aí é só elas ordenarem que eu comece a apresentação, e aí nós vamos abrir no final para que vocês façam perguntas aí, quem está no chat, mas espera primeiro eu mostrar as coisas, para daí rolar as perguntas no final e dentro do tema, para a gente aproveitar a oportunidade. Cássia, Ana, estou aí no comando de vocês, é só ordenar que aí a gente compartilha a tela aqui. A gente que está sob o seu comando, Wagner. Estamos ansiosos. Então, tá. Pessoal, pode mandar as perguntas depois, assim como o Wagner falou. A gente vai tentar encaminhar todas as perguntas. Às vezes a gente sabe que não dá tempo, porque 21 horas encerra o nosso programa, mas está feito o convite, Wagner, o espaço é todo seu e a gente está aqui, todo ouvidos. Então lá, deixa eu compartilhar as imagens aqui. Bom, vamos lá. Cássia, Ana, tá dando para ver a imagem direitinho? Ótimo. Então vamos lá. A gente vai falar sobre formações psíquicas que aparecem em torno da aura da cabeça. Mas, em primeiro lugar, o que é uma aura? Todas as coisas têm um campo energético. Por quê? Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Ou seja, na natureza, tudo é energia em graus variados de condensação. Muito condensada é matéria, sutilizada energia. Mas desde a mais pura luz até a pedra mais grossa, formas de energia na natureza. Então, o corpo humano também, sendo matéria, também é energia condensada e irradia de dentro do corpo para fora um campo luminoso que os latinos chamaram de aura e os gregos chamaram de psicosfera. A palavra aura, que vocês estão vendo, camadas energéticas da aura, que não é o tema de hoje, é só para a gente iniciar, para mostrar um campo psíquico e luminoso em volta. Esse campo foi chamado de aura, do latim, sopro de ar. Podemos ficar 5 dias sem comer, sobrevivemos. 5 minutos sem respirar, já era. Então, a principal entrada de vida e energia no nosso sistema é pela respiração. Quando respiramos, captamos uma força vital, um fluido vital, que os gregos antigos chamaram de energia, aquilo que dá vida e movimento. Os chineses antigos chamaram de Qi, a força vital. Os japoneses chamaram de Qi, os europeus de fluido vital ou força vital. E aí, essa energia entrando pelo hálito vital, pela respiração, forma um campo de luz em volta do corpo, daí o nome em latim aura. Já os gregos chamavam de psicosfera. A palavra psique do grego, alma. E quando você fala psicosfera, uma esfera da alma, um campo psíquico. Entretanto, a expressão aura foi a que pegou mais a nível popular. Então, dentro do campo energético, na altura da cabeça, surgem formações psíquicas a partir do que a gente pensa e sente. Tradicionalmente, isso foi chamado de formas de pensamento ou formas de pensamento, e já eu mostro por que esse nome. As formas de pensamento são as formas energéticas produzidas pelo pensamento a partir do corpo mental do emissor e que se revestem da energia circundante
no plano extrafísico onde se manifestam, tornando-se assim criaturas artificiais temporariamente vivas e que podem influenciar as pessoas de maneira variada. Essa é a definição clássica do que é uma forma-pensamento. Tá. Ao longo do tempo, foram surgindo nomenclaturas diferentes a partir da área que estudava o tema. Formas-pensamento é o termo usado até hoje na teosofia. Já no ocultismo, formas mentais. A parapsicologia chamaria de formações psíquicas. E o espiritismo, lá, a partir do século XIX, chamaria de formas ideoplásticas. A expressão ideoplástica vem da expressão ideoplastia, significando que determinada ideia gera uma forma dotada de alta plasticidade que gravita em torno da aura da pessoa. Daí a expressão formas ideoplásticas. Entretanto, a expressão mais conhecida na literatura em geral espiritualista é formas-pensamento, é o nome que eu vou usar para facilitar. Tá. Quando, no século XIX, a Madame Blavatsky fundamentou a teosofia em 1875, ela viajou antes pelo Tibete, pela Índia, e absorveu muito da estrutura de conhecimento espiritual hindu e também budista. Quando ela volta para o Ocidente para fundamentar a Sociedade Teosófica, junto com o coronel Wolcott, em Nova York, Estados Unidos, em 1875, a Blavatsky, que era genial, era um amálgama de um monte de informações orientais com as informações ocidentais, que ela buscava uma mescla, um equilíbrio que ela chamava de sabedoria antiga ou teosofia. Então, aqui no Ocidente, dentro do ocultismo, falava-se do corpo físico, que em grego é chamado soma, e falava-se de um corpo psíquico ou astral, da palavra astrum, do latim estelar, significando que veio das estrelas, do plano astral e não do plano físico, sendo que soma para o corpo e corpo astral psicossoma, corpo psíquico. Então, se falava muito nisso, desde a área espírita, a partir do Livro dos Espíritos, a partir de 1857, e a Blavatsky com a teosofia, a partir de 1875. Então, quando a Blavatsky quis falar de um corpo mental, algo além do chamado corpo astral, que na época era chamado também perispírito, corpo espiritual e tantos outros nomes, a Blavatsky seguiu o padrão europeu. Se havia um corpo físico, somático, e havia um corpo astral, ela estava falando de algo além, a mente. Então, ela chamou de corpo mental e, modernamente, é chamado, hoje em conscienciologia, de mental soma. Mas eu vou usar a expressão corpo mental porque é a que aparece na literatura em aberto. Eu sempre busco um nome que seja de mais fácil comunicação para todo mundo entender, já que a gente está falando para um público aberto. Então, quando a Blavatsky chama corpo mental, ela seguiu o padrão corpo astral e corpo físico. Só que tem um pequeno detalhe. Em sânscrito, mente é chamada manas, daí do sânscrito a mente. Quando você traduz manas do sânscrito para caracteres latinos, o equivalente não é corpo mental, é a mente. E a mente não tem forma, quanto mais corpo. Então, a Blavatsky, na hora que ela colocou a expressão corpo mental, ela teve que fazer uma concessão, porque ela seguia o padrão ocidental. Se ela não colocasse a palavra corpo, não seria entendida. Entretanto, a palavra corpo para mente, ela complica, porque a natureza da mente é a produção de formas-pensamento. Então, não é o corpo, nem astral, nem físico, que produz o pensamento, mas o campo mental, ou a mente, manas em sânscrito. Então, daí a expressão corpo mental, que ela adaptou. E a Blavatsky, então, para facilitar, ela dividiu o corpo mental em duas partes. O corpo mental inferior e o corpo mental superior, que ela chamava de corpo causal. Entretanto, a mente não divide, que é uma coisa só. Quando a Blavatsky fez a divisão da mente, foi meramente por uma questão didática. Então, você falaria manas inferior, ligada ao intelecto do corpo humano, e o manas superior, ligado à inteligência universal. Então, nossa mente é uma só, mas didaticamente, você estuda a mente enquanto ligada ao cérebro durante uma encarnação e a mente no sentido total. Então, é importante considerar que a palavra corpo para mente, ela já fica defasada, mas era o que tinha na época. Dentro do Vedanta, que é um dos sistemas clássicos do hinduísmo, dentre tantos outros, quando se classifica a mente,
ela é chamada de Manomaya Kocha. Mano tem a mesma raiz de manas que a palavra man, que em sânscrito é a mente. Maya tem duas traduções, a grande ilusão e também de que as coisas são feitas de algum tipo de substância. A garrafa feita de plástico, o chão feito de cimento, o corpo feito de carne. Mas tudo é energia. Então, quando você fala Maya, você está dizendo isto é feito de tal substância. E a palavra kocha, que é envoltório. Então, quando você fala Manomaya Kocha em sânscrito, você está falando envoltório feito de mente, ou seja, a mente, que é o que a Blavatsky chamou de corpo mental para ter o entendimento aqui no Ocidente. Então, de onde partem as formas de pensamento? Da nossa mente, que está encaixada na parte psíquica, que é o corpo astral, que está encaixado no corpo humano. Então, a produção de uma forma mental, na origem, é meramente a mente. Mas se aquele pensamento tem um componente emocional, vai ter energias do corpo astral envolvendo a forma e deixando-a mais condensada. E aí, esta forma gravitando em volta da aura da cabeça reflui sobre o próprio pensador, o emissor original da forma, influenciando. É isso que nós vamos ver durante a explanação do tema. Vamos lá. Cada pensamento bem definido produz um duplo efeito. Uma vibração, uma vibrante radiação, ou seja, uma energia. 2, uma forma suscetível de flutuar pelo espaço, espaço, no caso, a aura da cabeça da pessoa. Daí a expressão na área espírita, ideoplastia, forma pensamento na teosofia. Princípios gerais. 3 princípios gerais governam a produção de todas as formas de pensamento. Primeiro, a qualidade dos pensamentos determina a sua cor. Isso é muito importante, pessoal. Um pensamento elevado vai aparecer em torno da cabeça com formas mentais com cores mais elevadas, violeta, azul, dourado e daí por diante. Um pensamento com a conotação emocional misturada nele, formando uma forma mental composta, se o pensamento tem uma origem ruim e as emoções associadas também são ruins por interação, a forma mental vai ter cores pesadas, mais condensadas, que aí vai pegar o marrom, o cinza, revelando o caráter, né? A intenção daquele pensamento. 2, a natureza dos pensamentos determina sua forma. Se uma pessoa está pensando numa flor, a tendência é que a mente reproduza a forma daquela flor. Se a pessoa está pensando numa pessoa amada à distância, a tendência é que a mente produza uma forma mental do rosto daquela pessoa. Então, nós já temos aí 2 parâmetros. A qualidade do pensamento determina a cor e a natureza do pensamento determina a forma. 3, a precisão dos pensamentos determina a nitidez dos seus contornos. Por exemplo, vamos pegar a Ana e a Cássia. Elas estão, por exemplo, eu peço para as duas assim, olha, concentra numa flor bonita. Aí ambas vão visualizar uma flor. Se pudesse ver a forma mental da flor na aura da cabeça de ambas, dependendo do grau de concentração delas, veríamos então uma forma de uma flor mais nítida. Mas vamos imaginar que a Cássia não estava bem concentrada. Então, o que eu veria na aura da cabeça da Ana e na aura da cabeça da Cássia? A Ana bem concentrada, uma flor bem definida com a cor referente ao pensamento. Em cima da aura da cabeça da Cássia, eu veria uma forma mental de uma flor distorcida, ou derretida, ou mal formada. Por quê? Ela não está concentrada direitinho. Então, 3 coisas regulam a produção de uma forma mental. A qualidade do pensamento determina a cor. A natureza do pensamento vai determinar a forma. E o grau de concentração determina a nitidez. E tudo isso que eu estou começando aqui, explanando de uma forma teórica, daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Do ponto de vista das formas que os pensamentos criam, podemos classificar o seu campo de ação em 3 tipos. Isso é muito importante. Quando se produz uma forma mental, ela pode influenciar a pessoa ou o meio de 3 formas. 1, formas de pensamento que gravitam em torno do seu próprio criador, que são os pensamentos referentes a nós mesmos e à nossa própria vida. 2, formas de pensamento que gravitam em torno de atmosferas psíquicas compatíveis com seu padrão energético. Por exemplo, Cássia é jornalista. Então, a Cássia está ali na casa dela, elaborando um artigo e pensando em determinado tema,
que ela vai levar para o jornal onde ela trabalha no dia seguinte. Então, a forma mental do que a Cássia está pensando não é sobre ela, senão gravitaria em torno dela, mas é sobre algo que ela está fazendo para o jornal. Esta forma mental vai ser ejetada da mente da Cássia e vai ir na direção do jornal, porque há algo associado quando ela gera este pensamento. 3. Formas de pensamento que gravitam em torno de um alvo específico. Quando a pessoa pensa deliberadamente em alguém, e aí, deliberadamente, ela projeta uma energia ou forma mental na direção de alguém. Do ponto de vista das formas que os pensamentos criam, podemos classificar sua composição em 2 tipos. Uma forma de pensamento pura, mente clara, sem emoção. E 2, forma de pensamento composta, quando mistura emoção. Uma forma mental simples, ela vai ter uma cor só. Uma forma mental composta, ela vai ter 2 ou mais cores. Levando em conta que um pensamento puro, ele vai gravitar de uma forma mais sutil, um pensamento composto, ele tem um agregado emocional, porque quando a gente pensa em algo, nossa mente imediatamente busca, instantaneamente, no banco de memória, uma imagem ou emoção associada. Na mesma hora, então, a forma mental, que era uma ideia, é revestida de uma carga emocional do corpo astral, gravitando de forma mais lenta, porque ela é mais condensada. Ora, o ser humano, incluindo eu e todos vocês, nós somos seres pensantes e também seres emocionais, numa mescla psíquica de pensar e sentir e finalmente agir a partir disso. Então, como o ser humano é uma criatura emocional, muitas vezes além da conta, né, passional, 90% das formas mentais que os seres humanos produzem são compostas porque tem uma carga mais densa de emoção, diferentemente em planos espirituais mais elevados, onde os pensamentos são mais puros, porque a carga emocional já estaria purificada nos seres extrafísicos daquele ambiente. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Influência das formas de pensamento. Cada emoção súbita produz um efeito energético no corpo emocional. Acrescenta sempre algo de sua própria cor ao matiz emocional do corpo emocional. De maneira que, cada vez que o homem cede a uma emoção determinada, torna-se-lhe mais fácil ceder de novo, pois o seu corpo astral toma, então, o costume de vibrar de maneira análoga. Ana, Cássia, isso aqui é importantíssimo, tá? Cada emoção produz um efeito energético no nosso campo emocional. E a coisa mais difícil que tem é a mente, intelectualmente, compreender as emoções. Senão a gente teria uma universidade intelectualmente preparada para cuidar das emoções. E não existe isso, porque o intelecto se enrosca todo quando a carga emocional é demasiada. Então, quando a gente se acostuma a determinado pensamento e ele é composto, ele tem uma carga emocional agregada nele imediatamente, ou seja, a mente gera o pensamento, mas em fração de segundo agrega a carga de emoção, porque o pensamento é composto. O que vai acontecer? Quando a pessoa se acostuma com o pensamento composto, que é a carga mental agregado de uma emoção, vai ficar mais fácil ela pensar novamente naquilo, sabe? E pensou e novamente vai gerar um padrão. Então, todas as vezes que o ser humano ceder a uma emoção determinada e a mente se acostumar com essa emoção por pensamento composto, vai ficar mais fácil ser influenciado da próxima vez que essa emoção se repetir, o pensamento vai ser influenciado pela carga mental, emocional. E a gente sabe que as próprias leis humanas facultam atenuante para quem comete um crime passional, porque a lei reconhece que quem está cheio de emoção embola o pensamento, diminui a lucidez, enquanto que alguém pratica um crime frio e calculado tem agravante perante a lei, porque estava de plena posse do seu raciocínio. Conclusão, o que mais tolda o raciocínio e a lucidez? Carga emocional. E aí é que está o problema, o ser humano tem emoções, eu e vocês e todos nós, e não dá para reprimi-las. A psicanálise explica facilmente o que a repressão emocional causa de pulsão e doenças psíquicas e psicossomáticas em boa parte das vezes. O que precisa é educar as emoções a partir da consciência e a partir de um pensamento não limitado ao intelecto, mas o pensamento voltado à parte superior da mente, que seria o que a Blavatsky chamaria mana superior,
o corpo mental superior, que não é outra mente, mas a parte mais alta da mente que opera com formas mentais mais puras, enquanto que a parte inferior da mente ligada ao campo emocional e influenciada pelas emoções. As energias tendem a produzir-se sempre que a ocasião seja favorável. Quando atuam em outro corpo mental, tem uma tendência imediata a sintonizá-lo com seu próprio diapasão vibratório. Isso significa que, no homem cujo corpo mental seja afetado por essas ondas, as vibrações tendem a produzir em sua mente pensamentos do mesmo caráter que os já formados anteriormente pela mente do pensador emissor da onda primitiva. Isso aqui explica muita coisa, Ana e Cássia. Quando a forma mental se projeta, ela tem a tendência de se ligar por semelhança e atração a formas mentais mais ou menos compatíveis dentro da mesma vibração. Aí entra aquele axioma hermético clássico: o semelhante atrai o semelhante a nível energético e psíquico. Então, quando vamos imaginar coletivamente, né, muitos seres humanos pensam numa coisa só, as formas mentais produzidas por eles não vão ficar gravitantes em volta de suas mentes. Elas vão para um nível geral onde se somam todas as formas mentais de todas aquelas pessoas coletivamente pensando naquilo, formando uma massa coletiva de formas mentais que gravita por sobre a própria humanidade e que, ao descender, vai influenciar a humanidade a pensar de novo naquilo. Daí o problema, por exemplo, quando um astro popular de novela, do futebol, de qualquer área, desencarna, a multidão sofrendo com a perda daquele ídolo, vai gerar formas mentais que vão criar esse agregado enorme, dando mais vontade de chorar e mais tristeza por repercussão em tantas outras pessoas. Eu chamo isso aí de maremoto psíquico, de tsunami de formas mentais, onde a pessoa é influenciada, se ela está passiva, ela vai ser influenciada pela massa coletiva de formas mentais e vai chorar e não sabe nem por quê, ou vai ficar triste e não tem nem ideia do que está acontecendo. Então, cada vez que uma forma mental é emitida, se ela não é sobre a própria pessoa, porque ela gravitaria em volta dela mesma, mas sobre algo coletivo, vai gerar uma massa coletiva e vai somar tudo isso influenciando a própria humanidade. E nós estamos vivendo uma época muito pesada, né? As pessoas estão muito agressivas, em geral, por vários fatores, né? A pandemia, a crise social, econômica, tem tudo aí, a polarização mundial de um monte de coisas, né? E as pessoas com muita raiva de quem pensa diferente, com uma intolerância muito grande, tudo isso gera formas mentais bem pesadas que refluem sobre a própria humanidade, inspirando a novamente pensar tal padrão, e aí a gente fica numa armadilha mental, se tiver na mesma sintonia. A distância que atuam as correntes de pensamento, a força e o poder com que penetram na mente de outra pessoa, dependem da força e da nitidez do pensamento original. A clareza e a precisão do pensamento é mais importante do que a força de emissão. E cada tipo de forma de pensamento emitida influi com mais intensidade nas pessoas já habituadas a energias similares. Se o pensamento emitido não se põe em contato com outros corpos mentais, esta vibração diminui gradualmente em energia e termina com a dissolução da forma criada. Isso ocorre porque as energias emitidas debilitam-se à medida que se afastam do centro que as produziu. Nós pensamos 1 bilhão de coisas por dia. A maior parte, pequenos pensamentos que, à medida que são criados, eles mesmos se desfazem na aura da cabeça, num turbilhão de formas mentais, né? Uma massa amorfa em volta da mente da pessoa, que são os pensamentos triviais e pequenos. Agora, aquilo que uma pessoa pensa com mais frequência aparece de forma média na aura da cabeça, porque a pessoa pensa muito naquilo. O caráter do pensamento determina a sua cor. Se o pensamento é egoísta, se o ser que o engendra não pensa senão em si mesmo, a forma criada vagará próxima ao seu Criador, sempre pronta a atuar sobre ele próprio, tantas vezes quanto o encontre em estado passivo. Então, gente, vamos usar agora algumas imagens para ilustrar. Esse aqui é o grande Ernesto Bozano, um dos maiores autores internacionais de temas parapsíquicos.
Ele era italiano, se eu não me engano, desencarnou em 1943, já com 80 anos de idade, produziu grandes livros, dentre eles um clássico, A Crise da Morte, e um livro de saídas do corpo chamado Desdobramento, Fenômenos de Bilocação. Dentre a produção do Ernesto Bozano, ele produziu esse livro, Pensamento e Vontade, publicado aqui no Brasil pela Federação Espírita Brasileira, aonde o Ernesto Bozano fala claramente da influência psíquica do que a gente pensa em nós próprios e no nosso psiquismo. É um dos livros que eu recomendo as pessoas pesquisarem. O outro autor que falou bastante sobre isso foi o Charles Webster Leadbeater, da Sociedade Teosófica, foi discípulo da Blavatsky e colega da Annie Besant durante anos na condução da Sociedade Teosófica. Produziu muitas obras, era um clarividente muito talentoso, e é dele aquele livro Os Chakras, que é um dos clássicos do tema, e tantas dezenas de outros livros. Eu tenho todos os livros do Leadbeater, pesquisei muito o material dele. Ele era um cara polêmico nas opiniões pessoais dele, e mesmo muitos teosofistas ficam com o pé atrás com ele. Agora, a parte psíquica do que ele descrevia, fora a opinião dele, o que ele via, muita coisa bate com o que hoje muitos sensitivos também veem. Então, quando foi na primeira parte do século XX, os primeiros anos, ele produziu, junto com a Annie Besant, este livro que é um clássico, Formas de Pensamento, que foi editado durante décadas pela editora Pensamento em português, com as imagens coloridas. É o grande livro do tema é esse aqui, e a abordagem é segundo a teosofia, assim como Ernesto Bozano tinha uma abordagem que tendia mais para a área espírita, e daí por diante. A gente tem que ter visão de conjunto, estudarmos tudo de mente aberta, somarmos e acharmos o equilíbrio das informações com a nossa própria opinião. E aí, esse livro tinha diversas imagens coloridas, e um detalhe, depois que a editora Pensamento parou de publicá-lo, se eu não me engano, a editora do Conhecimento do interior de São Paulo editou o livro, e me parece que atualmente ele foi reeditado pela editora Teosófica da Sociedade Teosófica de Brasília. Eu não sei, mas a edição que eu tenho é da editora Pensamento, que está esgotada, que é muito boa, que é essa aqui. E então, o Leadbeater e a Annie Besant contrataram um ilustrador para ilustrar as formas mentais do que eles viam por clarividência e estavam estudando. Eu vou mostrar algumas das imagens desse livro para ilustrar o tema para vocês. Aqui, eles falavam, por exemplo, uma forma mental pura, só de um pensamento. Veja, pensamento de amor, né? Rosa, que é uma cor que todo mundo tradicionalmente associa a sentimentos. Agora, observe a figura de baixo. É o rosa, mas tem uma cor escura, esverdeada e verde escuro misturado. Então, no primeiro caso, uma forma mental de amor pura. No segundo caso, uma forma de amor misturada com ciúme, que é a cor verde pardacenta, que está no meio. Como eu falei, uma cor só, uma forma pura. Uma cor misturada com outra, uma forma composta. E, normalmente, quando está misturada, a carga emocional foi suscitada pelo teor do pensamento, a pessoa associa imediatamente a alguma coisa paralela. Aqui, a figura de baixo é uma irradiação de sentimento de uma pessoa a favor de outra. Na figura de cima, é uma esfera amarela com duas abas. O Leadbeater estava vendo uma pessoa rezar, uma mulher, e ela estava pedindo ao anjo da guarda do filho dela que o protegesse durante uma viagem. Ora, a mente, ela vai produzir algo a partir do que tem no banco de dados. As formas podem ser até diferentes, mas o conteúdo pode ser igual nas cores. Por exemplo, ela pensou no anjo da guarda. Saiu do topo da cabeça dela, do chakra coronário, essa esfera com asas. Por que asas? Ela estava pensando no anjo da guarda, tendo a tradição católica dela. Porque o amarelo, grande capacidade de concentração. Então, é assim que se vai avaliando a produção das formas mentais, pelo formato, pela nitidez, pelas cores. Aqui eram duas pessoas que estavam rezando numa igreja católica e ambas estavam pensando no alto, no céu. Por uma questão de associação mental, as formas mentais produzidas tinham a cor do céu, o azul celeste. Agora, a figura que está aqui mais delineada significa que aquela pessoa se concentrava melhor do que a outra, que a figura está mais difusa. Ambas tinham um amor pelo céu, é o azul, mas uma se concentrava melhor do que a outra. Aqui, o amarelo é cor tradicionalmente da inteligência,
vivacidade mental, clareza mental. Então, aqui uma forma mental, por exemplo, de um intelectual, alguém que está elaborando um conteúdo mental puro, puro intelecto. Agora, embaixo é o amarelo misturado com o verde. O verde é simpatia ou empatia pelos outros. E aí, quando aparece o amarelo, que é inteligência, misturado com o verde, é uma pessoa inteligente e simpática, porque a coisa mais difícil que tem é achar um intelectual que tem empatia e simpatia. Quantas vezes na escola ou na universidade você tinha um professor que era um gênio numa área, mas não sabia passar, e era arrogante, e todo mundo odiava aquele professor, que tinha um conceito intelectual avançado, mas não tinha comunicação e empatia para encantar, cativar os outros com aquele conhecimento, para que os outros também crescessem. Então, a coisa mais rara que tem, amarelo com verde, inteligência e simpatia juntos. Aqui, era uma pessoa que estava falando algo, um palestrante, se eu me lembro bem, e levantou um cara e fez uma pergunta terrível, bem capciosa. E aí saiu esta primeira forma em cima, na direção do palestrante, que recebeu essa carga e começou a suar frio. E logo depois saiu uma segunda carga pior, do rapaz na direção do palestrante. Por isso, quem trabalha com palestra, curso e público precisa estar com uma aura muito forte, porque às vezes vem ondas contrárias, formas mentais contrárias ao teor do tema que você está falando. Ana, Cássia, imagina trabalhando com a parte espiritual, todos nós, as cargas que vêm de gente contra qualquer esclarecimento espiritual, porque não concorda, porque não acredita, porque é cético, ou porque é de outra linha. Você imagina. Então, a gente tem que estar muito feliz com a parte espiritual para que a nossa aura e nossas formas mentais sejam tão legais a partir daquilo que a gente respeita e ama, que nada dessas vibrações grossas consigam chegar, porque não há semelhança de vibração. Então, deixe que o mundo vibre o que quiser, desde que a gente vai vibrar o melhor. Não somos anjos, nenhum de nós, nem santos. Somos pessoas, mas dentro do que a gente pode fazer, podemos irradiar algo melhor. E esse algo melhor anula tranquilamente as cargas pesadas que vêm e que são problema do outro, porque é o outro que está pensando naquilo, você está pensando naquela espiritualidade, naquela luz, naquilo que você ama. Então, não importa muito as cargas contrárias, importa é ter discernimento, consciência daquilo que se está fazendo. Aqui, o Leadbeater encontrou numa ponte em Londres, isso nos primeiros anos do século XX, tinha um cara embriagado, cada vez que ele xingava a companheira dele, a mulher dele, que estava junto, saía essa coisa vermelha aqui, que é a raiva. Logo depois, essa outra, que é o vermelho da raiva, e a nuvem escura do ódio. Ele começou a espancá-la, porque essa história de homem bater em mulher, isso é antiga, uma ignorância, uma violência clássica. A sociedade nossa, principalmente no Ocidente, sempre foi machista. Então, esse negócio de bater em mulher não é novidade. A novidade é que hoje tem a TV, tem a internet que divulga, e todo mundo com inteligência tenta combater esse tipo de violência contra a mulher, que é inadmissível. Mas isso é uma coisa antiga e infeliz da humanidade, né? O cara estava batendo na mulher e saía essas formas mentais horrorosas. Aqui, esse cara com essa forma mental esverdeada era um cara que estava enciumado da moça que ele gostava, e saía essa cor verde assim, bem asquerosa, um verde pardacento, que era o ciúme. E embaixo era um cara com ciúme, que é o verde pardacento, e o vermelho vivo, que ele descobriu que era verdade, ele estava sendo sacaneado mesmo. Descobriu-se isso por parte de vários clarividentes, não só o Leadbeater e a Annie Besant, mas vários outros clarividentes narram que quando uma forma mental sai da mente da pessoa na direção de algo ou de alguém desejando aquilo, a forma mental sai com formato de garras, que é para agarrar aquilo e puxar. É claro que ninguém vê, está no nível psíquico. Vocês estão vendo dois tipos de forma mental. Com um ganchinho, a cor é o laranja terroso, desejo por objetos do plano físico. Aqui, é importante isso aqui, são duas formas diferentes, mas ambas têm gancho. Eram alcoólatras olhando através da vidraça de um pub em Londres, fechado, olhando as garrafas, é claro, uísque, Scott, era aquela coisa da Grã-Bretanha, né? O brasileiro olharia para a garrafa de cana, o inglês olhar a garrafa de uísque. Então, saía isso da mente de ambos na direção das garrafas, formas mentais de ganchinho, que é o desejo de ter aquilo, mas o pub estava fechado. Agora, imagina, Cássia, Ana,
isto aqui, o sujeito, né, com um monte de formas mentais assim, ele vai para casa, encontra a companheira dele, e aí estão juntos, né, no acoplamento áurico, essas formas mentais se misturam com a aura da companheira que sequer bebia, e ela começa a se sentir mal. Eu já tive situação de estar perto de uma pessoa que estava bebendo muito, e eu não bebo, e eu me sentia zonzo perto dela, por causa da mistura das energias. Ou seja, tem gente despejando na aura do parceiro, ou da parceira, ou da família, ou dos filhos, coisas como essas que vocês estão vendo. Se nós soubéssemos disso desde o jardim de infância, tivesse uma educação do pensamento, a humanidade seria bem melhor. Aqui, há dois amigos que olharam para um terceiro amigo que estava chegando de bicicleta e a bicicleta do cara caiu. Os dois olharam preocupados. O Led Bitter olhou para os dois. Note, as formas mentais são diferentes, mas ambas têm verde, da empatia e simpatia pelo amigo, e rosa, que é o sentimento alto, quer dizer, simpatia e amor pelo amigo. Embora ambas as mentes tenham feito formas mentais diferentes, a cor mostra que o teor era igual. Aqui, durante um velório, né, aqui uma pessoa fazendo uma prece, essa figura linda, bonita, e aquela figura cinzenta ali era uma pessoa desesperada, chorando pra caramba. Olha o que as pessoas ejetam quando estão num velório. E por isso que às vezes se diz que os mentores extrafísicos têm trabalho para soltar o espírito, porque tem que passar no meio de uma massa de formas mentais da família num momento de desespero pela perda. Se os familiares se tocassem disso e procurassem vibrar uma compreensão, um entendimento de que não há morte e que vai haver saudade, mas a história não terminou, haveria uma melhor compreensão e as formas mentais seriam de outro nível e não criariam este problema que vocês estão vendo. Quantas vezes eu vi coisas assim em velórios, Ana e Cássia, eu ali trabalhando para ajudar, quantas vezes eu vi nuvens de energia escura no velório, quando era para ver prece, silêncio e uma nuvem luminosa para ajudar quem está partindo. Da agora em diante, são formas mentais de pessoas apreciando quadros, obras de arte. Então, repara, tem o rosa do amor pela arte, o amarelo da inteligência para entender o que era aquilo, e o verde da simpatia pelo autor daquela obra de arte. Então, todas essas formas agora que vocês estão vendo são relativas a obras de arte. Gente aprecia quadros e saíam formas mentais virtuosas. Logo, a arte também contribui para a educação do pensamento, porque a arte equilibra a emoção e com a emoção equilibrada o pensamento fica mais tranquilo. Agora, os meios artísticos vivem de emoção e a emoção conturbada, ela quebra o padrão de lucidez. Quando eu falo arte como educação, é a arte no sentido lúdico, educativo, colorido, de concentração. Aí a arte, com a educação do pensamento, ela eleva o ser humano. Mas a arte, enquanto só expressão emocional, ela costuma quebrar o pensamento e nos meios artísticos em geral se encontram muitos artistas, muitas vezes bem destrambelhados emocionalmente. Aqui pediram a duas pessoas que pensassem em Deus. O católico, que foi questionado sobre isso, ele concentrou, saiu uma estrela de 5 pontas. Já o judeu saiu uma estrela de 6 pontas. Ambos estavam pensando em Deus. Se eu não me engano, o da estrela aqui era um ocultista, que também era cristão. E aí ele projetou uma estrela prane, com um pentagrama, enquanto que o judeu uma estrela de 6 pontas. Mas ambos se referiam a um poder mais alto, que eles respeitavam. Embora a aparência diferente, o conteúdo era idêntico. Formas mentais que o Led Bitter via em ambientes onde as pessoas estavam orando ou vibrando energia. Saíam formas, pensamentos, e é claro, a gente sabe que mentores espirituais vêm, recolhem essas formas mentais e suas energias e levam para projetar em outras pessoas que não estão bem e invisivelmente ajudam o mundo. Olha aí, todas as formas mentais irradiadas por grupos de cura e de prece. O Led Bitter foi um dos primeiros a falar das formas mentais da música ou da irradiação da música e como é que isso influencia. Olha aí alguns desenhos do livro, lá nos primeiros anos do século XX. Olha aí, onde não tinha aparelhos para gravação, estavam surgindo os primeiros tocadiscos bem primitivos na época e de vinil, né? Bem antigos. Olha aí, ele via saindo das peças de música clássica, as grandes orquestras. Agora, um detalhe. Aqui no Brasil, tem o Centro Racionalismo Cristão,
que tem o livro A Vida Fora da Matéria, dentro de uma vibe mais espiritual no Brasil, e os médiuns do racionalismo cristão, neste livro, também colocaram as emanações da música que refletem o padrão consciencial que envolve aquela música. Vejam que lindas essas formas mentais em apresentações de música clássica. Agora, Ana, Cássia, a música está num nível tão ruim no mundo inteiro que é só imaginar o teor das letras atuais e imaginar a distorção mental que isso causa e a influência nefasta sobre a própria humanidade. Música ruim piora o ser humano. Isso aí é fato, e eu não estou falando de gênero X ou Y, estou falando de conteúdo ruim. Aqui, um sujeito assistindo uma programação de TV de fanatismo religioso em alguma área, nota as formas mentais de diabinhos em torno, porque algumas religiões cristãs falam mais em diabo do que em Jesus. São os maiores promotores do medo. E aí a pessoa hipnotizada por aquela programação fica vendo e criando formas mentais diabólicas irradiadas pela programação televisiva fanática religiosa que fala muito em diabo. Então, isso é um problema social seríssimo de hipnose e lavagem cerebral religiosa. Aqui, essa aqui eu já tinha mostrado. O Leadbeater também tinha o livro O Homem Visível e Invisível, onde ele estudava a parte da aura. Note aqui em cima um efeito coronal, parece uma coroa, que é o chakra coronário irradiando. Tá? Aqui também vocês estão vendo, ó. Tá. Esse aqui era o mestre Showa Koksui, o cara que fundamentou a cura prânica, um método de passagem de energia muito bom. Eu conheci o Showa, almocei algumas vezes com ele quando ele veio ao Brasil, e inclusive nos anos, um pouco antes dele passar por lá de lá, ele estava muito interessado em saídas do corpo, tanto que após a passagem dele, os discípulos publicaram alguns livros juntando os ensinamentos dele, e tem alguns livros que tratam de capítulos sobre saídas do corpo. O Showa era um cara muito fantástico, e o Showa, dentro da cura prânica, falava da meditação dos 2 corações, que era a ativação do chakra cardiorrespiratório e do coronário, porque ele se tornaria como uma coroa, e isso dissolveria formas mentais pesadas, mas começando no amor que vem do chakra cardiorrespiratório, sobe, ilumina a inteligência e expande a consciência. Aqui, novamente, uma imagem de coroa, que é muito comum, médiums, sensitivos em geral, falar que parece uma coroa aberta no alto da cabeça, muitas vezes parecendo uma coroa de energia ou de fogo. Tá, isso aqui eu pude observar muitas vezes como médium de desobsessão, campos energéticos virtuais, cheios de forma pensamento. Nas saídas do corpo, aplicando passes em pessoas desencarnadas, ainda retidas no duplo do plano físico, dá para ver que a aura dessas pessoas está cheia de formas mentais confusas. Então, não é só dar o passe, é reeducar mentalmente o espírito para que ele mude o padrão mental e isso dissolva a carga mental. Então, quando uma pessoa desencarna, ela leva o clima mental dela, que não era do corpo, é dela. E esse clima mental se reflete na aura do corpo astral e do corpo mental, já que ela não tem mais o corpo humano. E aí, do lado de lá, nos ambientes de recepção, após a morte e a adaptação, os mentores não se limitam somente a dar passes para dissolver esses blocos mentais ruins, mas conversar com a pessoa para que ela reeduque a mente, e aí o padrão de formas mentais fica melhor, e aí fica mais fácil deles interagirem e ajudarem a pessoa. Projeção de formas de pensamento para exploração psíquica das vítimas do assédio extrafísico. Eu vi muito isso como médium de desobsessão. Uma entidade assediadora, obsessora, projetando formas mentais para que estas invadissem a aura da mente da pessoa, influenciando-a a pensar com um teor semelhante e negativo, num processo de ataque mental. Porque todo mundo imagina que uma entidade obsessora vai irradiar uma energia pesada para alguém, vai criar um artefato energético e enfiar na aura de alguém. Tudo isso tem, mas ainda vigora aquela velha influência mental e o semelhante atrai semelhante. Então, uma entidade obsessora mentalmente produz um bloco de formas mentais e projeta na mente da vítima que estiver na sintonia daquilo. Ela entra nesse looping mental e fica funcionando igual a entidade projeta o teor e intenção ruim, e assim se faz uma obsessão, infelizmente.
Projeção de formas pensamento para exploração psíquica das vítimas do assédio, gente. Acabou repetindo, está aqui. Como é que a gente pode anular algumas influências mentais ambientais em nós? Por exemplo, anulação de climas ruins mediante a leitura sadia. Por exemplo, a pessoa está num velório. O ambiente ali é só morte e as pessoas falando de perda. É o ideal, Ana e Cássia, levar um livro, por exemplo, falando de vida após a morte, para poder estudar algo contrário, para não ficar influenciado. Se o ambiente é de morte, leve um livro que te fale que não há morte. O melhor ambiente para você ler sobre vida após a morte é na hora de uma perda, para você não ficar no clima pesado. Salão de cabeleireiro, leva um livro legal e fica lendo, porque às vezes rola muita fofoca, né? Como tem cabeleireiros também, que o papo é excelente. Delegacia, hospital, ambientes que você sabe que a vibe é mais pesada, as formas mentais aglomeradas são pesadas, leve um livro, enquanto está esperando, leia e que o tema seja alto, para você não ficar ligado ao clima mais pesado daquele ambiente. Evitar pensar em pessoas negativas quando estiver dirigindo. Olha o perigo disso, porque as formas mentais irradiam e ficam gravitantes, muitas vezes, dentro da aura do carro ou vão na direção da pessoa avisada. De qualquer forma, se é uma pessoa que você não gosta, a forma mental vai ser ruim, não vai ser rosa, por exemplo. Você não gosta da pessoa, então seu carro vai ficar cheio de formas mentais cinzentas, e isso pode atrair possibilidade de acidente. Evite pensar em coisa ruim enquanto está dirigindo. Evitar pensar em pessoas negativas quando estiver utilizando alguma coisa cortante na mão. Sei lá, se está com a faca cortando um alimento, descascando um alimento, pensou em alguém ruim, você vai cortar a mão, porque as suas formas de pensamento vão ficar pesadas. A obsessão espiritual é um tipo de estupro psíquico na mente. Por quê? O obsessor utiliza a mente dele livre para, com uma forma de pensamento, invadir o perímetro energético da mente da vítima. É uma espécie de violação mental, um estupro psíquico, onde uma mente mal intencionada projeta um dardo cheio de coisa pesada para furar a carapaça energética da cabeça da pessoa e entrar com uma ideia negativa. Agora, esta emanação não chegaria se a aura da pessoa tivesse firme e brilhante, porque semelhante atrai semelhante. Ela se diluiria em contato com uma aura positiva. Autoculpa é um problema, porque prende a pessoa no passado e a pessoa olhando para trás não olha para frente. E o que a gente tem que tirar em relação a nossos erros, todos nós? Lição e experiência, inclusive para não repetir a lambança de novo. Entretanto, uma pessoa com autoculpa, ela fica num looping mental, girando em cima da culpa e gerando formas mentais baseadas naquilo. Um espírito obsessor vem, ele sabe que a pessoa só pensa naquilo, porque é um padrão de looping, ele então projeta um pensamento igual para aumentar o looping da pessoa e a pessoa ficar perturbada mentalmente. Não somente dentro do corpo, ocorrem esses ataques do lado de lá, de um desencarnado com raiva de outro desencarnado no astral inferior, ambos tentando gerar autoculpa ou explorar autoculpa e criar looping mental no outro. Introdução de blocos mentais negativos. Eu vi isso também. Entidades em grupo criavam uma massa de energia e eles introduziam vários pensamentos pesados e arremessavam a massa sobre o chakra coronário da vítima de um assédio, para que a vítima fosse bombardeada por várias formas mentais negativas para dentro da mente dela, para influenciá-la num clima ruim. Entrava esse bloco pelo chakra coronário da pessoa. Aglomerado de obsessores extrafísicos e nuvens maléficas. Infelizmente, Ana, Cássia, eu vi entidades obsessoras coletivas que não perseguem uma pessoa, eles querem que a humanidade se ferre. Então, eles geram esses blocos mentais coletivos cheio de maldade e arremessa como uma nuvem do mal no nível mental que gravita por sobre os homens, podendo influenciá-los para esse clima bélico e de maldade. Gente, isso é horrível de falar, mas a gente tem a responsabilidade de passar esclarecimento como as coisas são. Tá. E aqui, emendando, eu juntei, Cássia, Ana, apontamentos conscienciais dos iniciados espirituais, aquele grupo que me orienta, sobre formas da gente evitar ser influenciado, seja por formas mentais de fora ou nossas negativas. Podemos fazer as seguintes orientações. 1. Oriente o coração. Aqui, Cássia e Ana,
O Oriente tem duplo sentido. Oriente do lado oriental do planeta e Oriente orienta, né? No sentido, oriente o seu coração para que sentimentos maiores subam à mente e inspirem a expansão da consciência. 2, remova as sombras. É uma metáfora antiga, tipo de que o coração e a mente estão envoltos em faixas escuras de tantos pensamentos pesados. Remova as sombras. O resultado é o despertar da consciência. 3, o amor, que é o motivo do brilho real que inspira a mente para melhorar o sistema. 4, os irmãos mais velhos, aqueles que abraçam em silêncio, seres espirituais invisíveis, elevados, que ajudam a todo mundo. E o que eles buscam fazer é educação da consciência. Mas, é claro, eles estão em outro plano. Eles tentam influenciar todos nós para pensarmos coisas melhores e assim avançarmos. Eles eram chamados pela teosofia de Nirmanakayas, que é uma expressão que vem do sânscrito. Nirmana são os irmãos mais velhos, né, que orientam os mais novos. E Kaya é corpo. Por exemplo, você fala corpo de bombeiro, corpo de médico. Você fala corpo de Buda, corpo de mestres, que é um grupo de mestres ou de seres invisíveis que ajudam o mundo. Os Nirmanakayas, como Shankara chamaria as almas livres, serenas e magnânimas, que ajudam a humanidade em silêncio. 5, o Dharma, a luz sobre a cabeça, o objetivo maior que alguém traz para a vida, e esse objetivo sendo sua inspiração, vai evitar de pensar maldade e coisa ruim, porque aquele bom objetivo vai guiar a pessoa durante a vida. É isso que os hindus chamavam de Dharma, a missão, o mérito, o trabalho. Focado nisso, você individualmente não vai escorregar, porque aquela ideia maior vai inspirá-lo. 6, ascensão, a dissolução dos nós do coração. Ana, Cássia, tem muita gente falando de ascensão na internet, gente mal-humorada no dia a dia que não tem condição de falar de ascensão nenhuma. Gente falando de ascensão com nós de medo, apego e raiva dentro do próprio coração. Ascensão é a dissolução dos nós do coração, para que a mente se livre da carga emocional pesada e possa expandir a consciência. Não há ascensão se a pessoa estiver cheia de tranqueira dentro dela mesma. 7, as águas da compaixão, a Mãe Divina. Ana, Cássia, as vibrações da Mãe Divina, o amor universal. Sempre esses iniciados me falam nisso. E aí eu peguei essa imagem que a Glória Costa, minha amiga, fez, que eu pedi a ela. Ela traz a espada do discernimento que corta a cabeça do ego, que são as caveirinhas que vocês estão vendo ali atrás. Cada caveirinha daquela é um ego, um defeito cortado. E dentro dela tem a caverna do coração, que é um diamante, chamando a pessoa para o despertar da consciência. 8, levante o véu de Ísis. Ela sorrirá para você. Ísis, a mãe divina, no contexto egípcio, a madrinha dos iniciados, é uma inspiração também. Os devas, os jardineiros universais, seres de uma evolução tal que ajudam todo mundo em silêncio. Aí um deva da cura. E esses devas trabalham de forma silenciosa, influenciando a produção de boa música em quem tiver sintonizado. Muitas músicas maravilhosas que nós ouvimos tiveram a inspiração desses seres. E hoje, a música estando muito ruim, não é porque eles deixaram de inspirar, porque a humanidade ficou surda, cega, né, e tapada mentalmente para a inspiração melhor por causa das coisas pesadas que a gente está mantendo na atualidade. 12 é uma expressão iniciática de todo o coração, sabe? Não tem meia alma, meio coração, é de todo o coração a luz, a espiritualidade. 13, ensinamento de Jesus em espírito e verdade. A verdade não a dos homens, mas do eterno sobre os homens. 14, o todo está em tudo, ensinamento hermético clássico. 15, ensinamento de Jesus, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Tudo isso conta nas coisas que a gente pensa e vai gerando formas mentais. Preto Velho, Cássia e Ana, dizendo, mesmo os melhores erram, só Deus é perfeito. E aqui, para a gente finalizar, 10 toques da sabedoria taoísta que eu juntei aqui. A sabedoria chinesa clássica do Lao Tse, Chuang Tzu, Lital, porque esses toques serenam a mente. E uma mente serena libera formas mentais mais tranquilas. E aí botei a figura de um dragão chinês para representar, ele tem uma pérola na cauda, que é o equilíbrio das energias. Vamos lá, primeira. A canção do pássaro voa sem amarras, pelo céu azul e pelos campos verdes. Quando sentiu o amor fluir, seda, seda. Ana, Cássia, como é que nós podemos falar de amor sem influência?
falando de amor com rigidez, com amarra, não funciona. 2, céu e inferno, nosso subconsciente. 3, as pipas aproveitam a força do vento. Elas expressam nossas intenções, mas não podem mudar o vento. 4, os demônios que entram no seu círculo devem ser expulsos. Na visão taoísta, os demônios são os pensamentos negativos. 5, os planetas orbitam em torno do Sol. As formas orbitam em torno da mente. Claramente, formas de pensamento. 6, movimento, objetos, fala e palavras. Comunicamos-nos através de símbolos grosseiros. Nós os chamamos objetivos, mas não podemos escapar ao nosso ponto de vista. Sempre é a maneira que a nossa mente olha as coisas que vai determinar a cor e o tipo de forma mental. 7, lavar na madrugada. Enxague os sonhos. Proteja os deuses dentro. Esclareça o espírito interior. 8, confie nos deuses interiores. Aceite os presentes dados. A ilusão é a fronteira da realidade. Enfrente o medo para ir além. 9, a verdade percebida confere confiança. A habilidade produz autoconfiança. Com coragem, podemos desafiar o perigo. Para aumentar o poder, aumente a humildade. 10, use um espelho nos momentos difíceis. Verá tanto a causa quanto a solução, que somos sempre nós mesmos. Então, aqui, eu vou terminar a apresentação. Deixa eu fechar aqui, porque já são 8h30, né? A gente tem até 9 horas, para agora dar espaço para vocês perguntarem. Ana, Cássia, cadê vocês? Deu para acompanhar a exposição? Fiz em 1 hora, bem condensado, para poder dar uma ideia, Ana. Isso aí precisaria de 1 ano para a gente estudar esse tema, né? Mas eu condensei bem, agora a gente responde perguntas. Maravilha. Wagner, minha forma pensamento para você tem a forma de um abraço. As cores verde e rosa, mangueira, mas pode ser também. Mangueira. Mas pode ser também compreendido como uma gratidão enorme, porque imensa, porque, poxa vida, esse tema é de grande importância. Né? É maravilhoso a gente estar aqui com você, a Unicósmica está aqui com você, tendo você colaborando com a gente, para a gente trazer esse tema tão importante, como você disse, sobretudo nos dias de hoje, que temos aí essa atmosfera tão densa, né? Então, gente, olha a importância do pensamento, da gente emitir bons pensamentos, da gente se reunir para trazer conhecimento desse nível para todo mundo. Então, e outra coisa, a Ana foi muito feliz quando ela escolheu esse tema, porque no momento atual da humanidade, turbação, e não é só por causa de Covid, não, é o próprio nível médio da humanidade. Uhum. A gente está falando de um tema desse, é extremamente importante, e o fato, pessoal que está assistindo, a Cássia, a Ana e eu, o fato da gente estar expondo esses temas não significa que a gente dominou nada, a gente está só expondo, porque nós também estamos numa luta danada, nós todos, para vencer a nós mesmos e melhorar o clima, né? Isso. Mas muito bom, Wagner, esse tema, né, ter trazido nesse período agora, é muito importante para que a gente, dentro das nossas reflexões, repense a nossa forma de pensar, aquilo que a gente tem feito. E quanto a isso é importante para que a gente deixe uma boa vibração dentro da nossa casa, nos lugares que nós estivermos, e outra coisa também, em torno do nosso planeta Terra, que está cansado de tantas vibrações que não são boas, sentimentos de ira, de inveja, que tudo isso traz essas formas que você nos mostrou. Eu acho que isso é um caminho para que a gente tenha um 2022 já em outro momento, em outra, vamos dizer, em outra experiência, né, para que a gente ajude também a transformação planetária dentro de um outro padrão. E Ana, a Cássia, junto com o problema da Covid, que é um problema sanitário mundial, que acaba repercutindo na política e na questão pessoal de cada um. Sim. Nós sofremos uma epidemia que já existia antes da Covid, e durante a Covid ela ficou aguda. Uma epidemia de pensamento negativo e de ira na humanidade inteira. E quando eu falo isso, não me importa a política da pessoa, a religião dela, né, ou se ela é branca ou negra, alta ou baixa, homem ou mulher. O pensamento negativo ele é danoso para todo mundo, porque ele se soma com outros pensamentos negativos e cria uma teia escura em volta do planeta que abafa a própria humanidade.
Isso mesmo. É isso mesmo. É terrível. Então, a gente já tem aqui várias perguntas. Eu vou pegar aqui logo a pergunta da Daniele Brito. A gente vai tentar seguir a ordem aí, tá? Daniela Brito pergunta o seguinte, Wagner: uma forma pensamento pode se tornar um ser e se tornar independente do seu criador? Bem bacana a pergunta dela. A forma mental poderia evoluir? Não, porque ela não tem mente, ela é um subproduto da mente. Agora, uma forma mental, ela pode se tornar independente da seguinte forma, Cássia. Imagina uma pessoa que fica pensando só coisa pesada contra alguém. Ela vai gerar uma forma mental cheia do ódio dela, e se ela enche de ódio, essa forma mental se desprende e vai até a aura da pessoa e influencia como se fosse um ser independente. Tá? É nesse sentido que eu acho que ela perguntou. Agora, uma forma mental, ela não tem como evoluir, porque não há mente para ter o pensamento de evoluir. O que ela pode é se agregar com outras formas mentais e influenciar pessoas. Legal. Obrigada pela pergunta, Daniela, e obrigada também, Wagner, pela resposta. Outra coisa, Cássia, havia no Tibete um mito de que um monge tibetano poderia criar o que era chamado tulpa, que era a forma mental humanoide, e emanar que ela funcionaria de forma independente. Mas ela teve uma origem, que é a mente do monge, que encaixou artificialmente uma carga mental na forma e emanou. E aí alguém pode ver a forma e pensar que é um ente independente. Incrível isso. Muito bom você falar isso. Tem aqui também uma pergunta do Raimundo. Oi, Rai. Ele que é da nossa sanga. Boa noite, Rai. Ele diz o seguinte: fantástica sua palestra, Wagner. Você falou em educação do pensamento, que considero fundamental. Mas essa educação é individual ou em grupo ou pelos dois caminhos? Quais as bases que devemos seguir? Raimundo, um abraço para você. É dois caminhos sempre. Não dá para só ser individual. Tem que ser individual e coletivo. Agora, para nós, enquanto pessoas, a responsabilidade é individual, o que a gente escolhe, né? Então, essa educação, ela primeiro tem que ser dentro da gente. E quando a gente fala reeducação mental, não é que a gente vai virar anjo ou santo. É dentro do aspecto do ser humano, é possível peneirar, lutar consigo mesmo e melhorar o padrão. Isso primeiro é individual. Agora, quando, por exemplo, você junta num grupo, aí já não é individual, é coletivo, e dali gera coisas coletivas para o meio. Agora, Ana, o dia que isto entrar na educação Maria. que não tem a ver com a religião X ou Y, mas na natureza da mente, nós vamos ter outra humanidade. Exatamente. É isso mesmo, Wagner. Que sonho nosso, né? Mas chegaremos lá. É uma utopia, na verdade, mas acredito que já existem outros orbes do universo, outras humanidades mais avançadas, que é assim. Nós é que estamos nessa luta danada, que tão cedo não vai resolver, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem dentro. Mesmo que o mundo tivesse com ódio, né, todo em trevas, a gente dentro não poderia comungar com isso. Não é a nossa praia, mas não há julgamento em nada. É simplesmente sintonia. Isso. Os beija-flores aí, né? Com o biquinho cheio de água para colaborar aí para o incêndio não... colaborando para debelar o incêndio. Oi, Nice. A Nice está aqui também. Ela disse que as formas mentais dela devem estar cheias de naves, planetas, ETs. Obrigada pela companhia. Tomara que sejam naves luminosas por pensamentos legais. Tem muita gente, inclusive, Ana, Paulinho era assim, muita gente que estava encarnada aqui, mas que sonhava com as estrelas, porque tinha outra origem, né? Então, tem muita gente que tem formas mentais ligadas a coisas que já trouxe antes de descer, como valores estelares superiores ao da Terra. E muita gente costuma pensar nisso e as formas mentais são um pouco diferentes. O problema é conseguir viver na Terra com essas formas mentais estelares e com o pé no chão em equilíbrio. Essa que é a tarefa de todos nós. Gente, quando o Wagner fala Paulinho, é o Paulo Fernandes, que, como a Ana disse, foi ele que fundou o nosso centro de estudos, o CEAS, que é a instituição mantenedora da Unicósmica. O Paulo, ele fez contato com as Tacheran e com outros seres, né, para trazer esse conhecimento aqui para cá, para a gente. Bem, vamos aqui para a pergunta de Blue Moon Witch. Ela pergunta o seguinte:
como se blindar de emanações enviadas por outras pessoas que se uniram no propósito para prejudicar alguém. Obrigada, Luana, Rio de Janeiro. Olha, é uma coisa, por exemplo, difícil, porque se você sabe que alguém está vibrando ruim, você tende a vibrar ruim contra, né? E aí você entra na frequência. E aí é que está. A gente tem que estar numa vibração diferente. Quanto pior a baixaria for, a gente tem que flutuar mais acima dela. Deixa eu dar um exemplo. Num dia muito pesado, cheio de coisa ruim na vida da pessoa, ela chegou em casa, o que ela precisa fazer? Ana, lê um livro com um tema muito elevado, é a técnica hermética. Você sair de um polo, vá para o outro. Num dia muito baixaria, lê um livro de um tema muito alto, para poder... E é justamente nesses momentos de baixaria que a gente precisa ler algo alto para poder levar o pensamento. Então, até mesmo uma leitura de algo legal tira a gente da vibração ruim. Boa. É maravilhoso isso aí, é um tema maravilhoso. E a gente lembrar que os nossos pensamentos, quando enviamos pensamentos negativos para as pessoas, lembrar que essa energia, primeiramente, percorre o nosso corpo todo, para depois sair. Exato. Aí é que está realmente a situação que vai danificar a si próprio e também ao outro, né? Mas se o outro estiver nessa vibração maravilhosa, vai ser bom, né? Porque é como se tivesse um vidro na frente dele e a coisa volta pior para a pessoa, né? É o que se diz, o feitiço virou contra o feiticeiro. Exato. Então é bom a gente se habituar à leitura de temas legais, não só agora, a vida toda, o hábito da leitura de temas elevados, mas não para ficar preso no conhecimento, mas sim para alavancar sabedoria no conhecimento, que é a utilização de forma correta do conhecimento. Porque tem gente que às vezes lê muito e fica preso ao que lê. Não, lê para libertar, para tirar a ignorância e elevar para um patamar maior. Temas elevados, a gente, quando está lendo, o chakra coronário da gente acende, Ana. Quando você coisas que envolvem sentimentos maiores, acende o chakra cardiorrespiratório. Então, cada um tem sua leitura, sabe? Um gosta de ler a Bíblia, o outro lê o Corão, o outro lê o Tao Te Ching, o Autobiografia de um Yogi, o Ramayana, mas que leia algo legal. E estudantes espirituais leiam coisas de temática espiritual que falem de um plano mais alto, para a gente não ficar grilhoado nas ideias mais baixas daqui. É, isso mesmo. E a gente consegue perceber, né, sentir até no próprio corpo físico quando emana um pensamento, alguém emana um pensamento negativo para você. Você sente dor de estômago, dor de cabeça, aquilo ali é como você falou, Wagner, como se aquelas palavras te furasse mesmo, né? Te machucasse mesmo. Eu tenho aqui uma pergunta deixa eu ver, foi a Gisele Ferreira, que ela trouxe aqui uma pergunta, Wagner. É possível médiums incorporarem formas de pensamento? Não é comum, mas é possível. É o seguinte, Graça, uma forma, por exemplo, imagina uma pessoa que está com assédio espiritual de uma entidade pesada que botou um monte de forma mental pesada na aura dela. Ela chega numa reunião de desobsessão, seja onde for, e aí os médiuns vão fazer a puxada mediúnica, né? Captar o que estiver junto a ela. Às vezes, eles captam as formas mentais que passam pela aura do médium e se dissolvem. Agora, a passagem da forma mental não vai ter comunicação mental, que a forma mental não tem mente. Se há uma comunicação de uma inteligência, é um espírito. E antigamente, tanto na teosofia quanto no ocultismo, se falava que era um elemental ou uma forma mental. Nada disso, é uma entidade pensante. Você sai do corpo, ela está na tua frente. Diferente de uma forma mental que gravita sem inteligência, Ana. Ela tem um teor, mas não interage. E isso o médium pode acoplar. Sabe quando isso acontece, Cássia? O médium, de repente, está ali, começa a golfar ou estrebuchar, por exemplo, na Umbanda eu vi isso, e não tem comunicação. Aí alguém fala, deve ser um espírito tão inferior que não se comunica. Às vezes não é, um bloco de formas mentais. Vamos falar, o médium está vomitando aquilo, isso limpa a aura da pessoa. É uma comunicação sem inteligência comunicante. Sim. Muito bom isso, Teve até uma imagem, né, do Papa que correu o mundo, tinha um cadeirante, eu acho que isso foi em Roma, não deve ter sido por lá. E ele no momento em que a pessoa fala, ele faz assim, como se ele fosse tirar alguma coisa. Isso correu aí, viralizou. Não sei se você viu, Wagner. Não vi, não. Você viu, Ana? Não, né?
Não. Então, Gisele, muito obrigada aí pela pergunta. Wagner também, obrigada pela resposta. Vamos aqui. A Denise Dinigra está aí, ela diz que é sempre muito bom te ouvir, Wagner. A Cisibel Oliveira também está dizendo que todos os seres de todos os mundos sejam livres, felizes e plenos. Linda imagem que você Isso é trouxe um para a mantra do gente. sânscrito, Om Asatomá Amanhã, essa letra aí. Lindo, Cisibel. Muito obrigada por você trazer essa imagem linda aqui para a gente. Vamos para a pergunta do Felipe B. Oi, Felipe. Boa noite. Que bom falar com você. Ele diz, gostaria de saber do Wagner se essas formas de pensamento ou mentais seriam os processos que ocorrem durante a telepatia e se ele tem conhecimento dos geradores psicotrônicos criados, mas ele está falando, eu acho que ele pergunta em relação à Rússia. Eu vou pegar aqui a continuação aqui da pergunta do... Gente, é porque é muita pergunta, deixa eu ver aqui. O Felipe, ele continua perguntando, isso, pela Rússia para supostamente armazenar e encaminhar essas forças. Porque, veja, qualquer forma de pensamento irradiada, na hora que a pessoa está fazendo telepatia, cara, ela está pensando em algo. Então, não é só uma onda mental de comunicação, formas mentais também vão, que a mente inconscientemente associa. E formas mentais são um tipo de energia. É provável que, em algum momento, a humanidade desenvolva captadores dessas formas mentais como um tipo de energia. Assim como se armazena vários tipos de energia nesse plano, energias psíquicas. E os russos têm uma tradição de parapsicologia desde a época lá da cortina de ferro na Europa. Tinham várias pesquisas, aquela sensitiva Bárbara Ivanova, que tinha telecinesia. Os russos sempre tiveram o olho nas capacidades parapsíquicas. Houve momentos que tanto os russos quanto os americanos, durante a Guerra Fria, estavam tentando investir em paranormais, que seriam espiões psíquicos, que seria o ideal para pegar o plano do inimigo no nível mental. E investiram muito dinheiro nisso, e essa pesquisa ela arrefeceu quando o Muro de Berlim caiu, e aquele sistema todo lá da Guerra Fria daquela época foi arrefecendo. Os russos sempre estiveram interessados nesse tema, e também os chineses, atualmente, se bem que a gente não tem muita notícia lá de dentro da China, mas também estão pesquisando isso, e os Estados Unidos têm uma tradição também de parapsicologia, de muita pesquisa em cima disso. E eu acho que o problema todo, Ana, é qual é a intenção disso. De usar isso como, né? E se a gente pegar o histórico da humanidade, imagina usar isso como guerra mental, a partir de algo. Então é preocupante. Agora, se tivesse uma humanidade mais tranquila, a captação disso seria usada para cura. Né? Armazena e depois projeta formas mentais luminosas na direção de alguém que não está legal. Mas eu não acho que é isso que o pessoal está fazendo, não só na Rússia, na China e nos Estados Unidos. Infelizmente, a tendência é misturar política e belicismo nessas coisas. Vamos para uma pergunta do Albério Rício. Alô, Albério Rício, boa noite para você, querido. Ele pergunta o seguinte, Wagner, a neurolinguística já não seria uma forma de educação dos pensamentos? Sim, mas a neurolinguística ela tem um limite dela, né? Por exemplo, a neurolinguística não entra na parte espiritual, Cássia. Então, por exemplo, um monte de gente estudando neurolinguística, para quê? Aguçar o intelecto. E o intelecto não é inteligência total. Então, você vê o sujeito formado em neurolinguística e não sabe nada, não sabe o que é um chakra. Então, a neurolinguística ela tem um limite dela, que é a mente no sentido material. Quando a gente fala de formas mentais, a gente está falando no sentido total. Agora, a neurolinguística tem um monte de coisas legais que a gente pode somar dentro do estudo espiritual e arejar a mente, com certeza. Beleza, bacana pergunta, bem, muito obrigada, Albério, quero dizer, porque ele faz parte do nosso grupo, Albério. Obrigada aí, Wagner, pela resposta. Vamos para outra pergunta da Blue Moon Witch. Ela pergunta, nossos pensamentos chegam aos desencarnados? Sim, sim. Acho que essa pergunta chega e o deles também chega até nós. A diferença é a carga emocional colocada. Para quem fica, Ana, quando pensa em alguém, a carga emocional vai com tristeza.
para quem está vivo do outro lado, descobre que a morte não existia, a carga que vem não tem a emoção da tristeza. Então, é sempre pior a carga do encarnado que está sob o peso da perda. Daqui para lá é sempre pior. De lá para cá, se a pessoa está legal lá, vai ser sempre tranquilo, porque não tem a ideia da morte, porque a pessoa já passou por isso. Ah, olha que interessante, gente. Acho que muita gente faz essa pergunta, né? Interessante. Obrigada, então, aí pela pergunta. Então, vamos seguir agora aqui com uma pergunta da Márcia Vesolowski. Ela pergunta assim, Wagner: formas de pensamento criam larvas, miasmas astrais? Não, é outra coisa. Larvas astrais é outra coisa. Às vezes, Cássia, quando alguém vai aplicar energia, um reikiano, curador prânico, um passista, nota dentro do perímetro energético da pessoa algo se mexendo que não é um espírito desencarnado, não é uma forma mental, nem um bloqueio, mas uma coisinha se mexendo. Deixa eu dar um exemplo, Cássia. Você entra num pântano, quando você sai, está cheio de sanguessuga agarrada, você pode nem notar. Larvas astrais são como sanguessugas energéticas, tá? Então, existem larvas astrais de vários tipos, endógenas e exógenas. Endógenas, quando você vê por dentro da aura, entra e sai da pessoa. Exógenas, quando estão da pele para fora, como se fossem vermes energéticos. E antigamente alguns chamavam de miasmas, vibriões psíquicos, mas o nome clássico que vem do ocultismo, larvas astrais, não são formas mentais delineadas. É outro tipo de vibração que hoje aqui para explicar não dá, porque é um tema também muito vasto, né? O cara que foi o pioneiro no estudo de larvas astrais foi um ocultista francês do século XIX chamado Ernest Bosque. E, no século XX, um pensador chileno chamado Dario Salas, ele usa até um pseudônimo, John Bynes, o pseudônimo dele, mas o nome era Dario Salas. Ele tem um material sobre hermetismo, com capítulos sobre larvas astrais também muito bom, que eram também chamadas de demônios magnéticos. Só que os livros do John Bynes não saíram aqui no Brasil. Eu, como leio muito e tenho uma memória boa, eu gosto de pegar, relacionar. A parte larvas astrais é um tema assim, muito grande que levaria horas para poder mostrar. Nossa, e é muito interessante tudo isso. Valeu a pergunta aí, Márcia. Obrigada, Wagner, aí pela resposta. Vamos para o Rafael Amadeu Lousete. Olá, professor Wagner. O que mais me atrapalha na projeção astral é a sensação de que eu não estou respirando. Sim. Existe alguma técnica ou dica para superar esse bloqueio? Sim, criar um alvo mental para pensar no alvo e não prestar atenção no corpo respirando. Ela tem que tirar a mente do corpo. E outra coisa, o corpo psíquico não respira, Cássia. Então, quando a pessoa está no limiar da saída, naquele estado alterado, ela já está, às vezes, uma polegadinha meio para fora, e aí ela perde a sensação da respiração. Mas não é que o corpo dela parou de respirar. É como se mudasse a chave da sensibilidade, Ana, para o corpo astral, que não respira. Aí a reação da pessoa é funcionar assim, eu tenho que respirar, e aí ela acelera e o batimento acelera. Qual é a técnica? Um alvo mental. Pense em algo distante ou alguém para ficar focado lá e não prestar atenção nesse mecanismo, quando de repente ela vai se ver lá. Nossa, funciona, viu? Vou dar meu testemunho aqui. Gente, a Bruna está aqui. A Bruna está falando o seguinte, Wagner. Ela já fez tantos comentários legais. Ela diz: dá um beijo no Rama por mim. O Rama está aqui. Vem cá, Rama, sobe aqui, deixa eu pegar ele. Tem que ter, né? Por favor, o Rama tem que estar presente. Sem o Rama, né, gente? Olha aqui, o Rama, Ana, mandei tosar. Está irreconhecível. Eu mandei tosar ele ficou um menininho, ó. Dá um oi pra Ana, ela é a Cássia. Está com a carinha verão, uma figura. Está com 12 anos esse cara. Nossa, que coisa mais linda. Aí, ó, amor sem fronteiras, viu, gente? Né? Ai, Wagner. Gente, a gente está quase finalizando aqui o nosso programa. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. Tem um comentário muito bacana, todo mundo adora a Rama. Está todo mundo aqui enchendo de comemorar. Olha, Bruna dizendo, 12 anos, o idosinho. Tá mesmo. Denise Barbosa, é o nosso querido Viva Rama.
Gente, viva, viva, viva. A gente está muito contente, né, Ana, de Sim. trazer esse tema. Mais uma vez, a gente quer agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Wagner, sem palavras, viu? Porque você é parceiraço, a gente se conhece há muito tempo, antes mesmo de eu chegar ao Centro de Estudos Exobiológicos da Astaxerã. Wagner foi um farol, assim, ele mostrou assim, ó, tem luz por aqui. Aí Ana, eu conheci a Cássia em 1988. eu A gente conhecia conhece logo, que nós já se sentamos. mais de 30 anos, agora a gente está com 60, a Cássia tem a mesma idade Já, que eu. A gente se conhece há já se 22 anos. sentamos. E é maravilhoso. E ele tem essa missão linda, né, de trazer luz por onde ele passa, de trazer o conhecimento, de proporcionar isso, Ana, como você estava dizendo, de uma forma tão leve, né? É tão Com leve. Sempre que a certeza. gente. Wagner traz esses temas todos, né, tão importantes, tão sérios, mas com essa leveza toda. Que linda missão. Então, a gente quer te agradecer mais uma vez, Wagner. Eu vou pedir à Ana, né, que faça também, deu as considerações finais. E, né, Ana, que esse é o Com último programa certeza. do ano de Sim, 2021, então sim. a gente só tem a agradecer a todo mundo que está aqui com a gente o ano todo, e Wagner, super parceiro aí em todos esses momentos. Então, queremos agradecer a participação de todos, aqueles que estiveram também conosco o ano todo, nosso agradecimento especial, porque esteve alimentando o nosso trabalho. Wagner, milhões de agradecimentos para você, sempre a sua participação é benéfica e muita luz para todos nós no seu conhecimento, e com a certeza de que no próximo ano estaremos juntos. Então, eu quero desejar a todos não só os nossos agradecimentos, mas desejar um bom Natal para todos, um bom momento de renascimento, que o ensinamento da noite de hoje sirva para a gente modificar, né, a nossa forma de ser, para ajudar na nossa autotransformação. Isso é fundamental para todos nós. Então, no próximo ano estaremos aqui, a Unicósmica, a nossa Universidade Livre de Educação Cósmica, trazendo também momentos especiais para o nosso crescimento, para a nossa expansão de consciência, porque todos nós também, como Wagner disse, estamos aprendendo. Isso é que nós temos que ter consciência disso. Então, um ano de muita luz, de muita paz para todos, e muita saúde, e que nós possamos contribuir com as nossas ações para a cura planetária. Isso é fundamental para todos nós. Então, vamos ajudar o pessoal lá de cima, gente, que eles estão mandando boas energias também, e a gente tem que aproveitar esse momento para poder corporificar no nosso planeta e modificar o planeta Terra para que ele volte a brilhar no cosmos, cumprindo a finalidade por qual foi criado. Então, gente, namastê para todos, que todos sejam muito felizes. Um abraço a todos, viu? Maravilha. Tem uma pergunta aqui de cachorro preto albino, que a gente não vai deixar aí, Wagner, porque é rápido. Professor, já tem datas para os cursos do IPPB? O cachorro preto albino, ele vai em todas as lives que eu estou. O nick dele é fantástico, cachorro preto albino, né? Olha, a gente vai retornar as atividades, as palestras abertas lá no IPPB no finalzinho de janeiro, tá? Deixa passar esse mês de janeiro aí, se tudo der certinho, a gente vai estar voltando com as palestras abertas. Aí lá no site do IPPB vai estar o aviso para vocês. E um abraço para você, viu? Cachorro preto albino. Nick. Voltaremos também em fevereiro, viu, Wagner? Estaremos de volta. Legal. Gente, é isso. Wagner, super gratidão mesmo. Bom demais te ver. Pessoal, muito bom ter todo mundo aqui hoje. Que bom, maravilha. Acompanhe a gente, viu? Siga a gente nos nossos canais, Instagram e Facebook Unicósmica, e assine e se inscreva aqui no nosso YouTube para você acompanhar a nossa programação, porque a gente continua, a gente vai informando ali e a gente vai estar de volta em breve. Super gratidão, a gente fez um 2021 melhor com essas nossas conversas virtuais. Gratidão, grande abraço, namastê. Tchau, pessoal.